A família é o primeiro lugar onde as crianças aprendem a administrar suas emoções, interagir com os outros e se comunicar. Os pais são responsáveis por orientar e dar lições de vida que formam grande parte da visão do mundo dos filhos. É dentro da família que aprendemos o sistema de valores e o que é importante para a comunidade. Hoje, o Começo de Conversa está Tamanho Família. Nós vamos receber 3 pessoas super especiais que têm histórias interessantes que se cruzam, inclusive, com os da Fundação Educacional de Caratinga. É já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevista mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias sociais. Quando as famílias são fortes, a comunidade também é. Eu vou receber aqui agora ela que é natural de Manhuaçu, mãe de 4 filhos, se formou em Pedagogia e História na antiga FAFIC da FUNEC e foi interna no Colégio das Freiras. Ela que foi uma das primeiras alunas da nossa faculdade, também foi monitora e deu aulas aqui de História Medieval e Sociologia. Além disso, ela também lecionou no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Seja muito bem-vinda, Dona Maria Zeli Coelho Alves. Prazer te receber aqui. Obrigado. Senta aí. Agora eu quero chamar ele, que é casado com a Dona Maria Zeli há mais de 5 décadas, natural de Muriaé, ele é graduado em História e Direito. Logo que foram fazer o processo de reconhecimento da faculdade da FUNEC, o professor Munir o convidou para dar aulas. Ele aceitou o convite, foi professor, diretor e paraninfo das 5 primeiras turmas que se formaram aqui. Ele auxiliou as negociações do prédio da FUNEC com as irmãs e chegou ainda a comprar um terreno, nós vamos saber disso daqui a pouco. Eu convido o Dr. José Carlos Alves. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer te receber aqui. E por fim eu convido um dos 4 filhos deste casal, que é natural de Inhapim, tem 49 anos, é advogado, proprietário rural, empresário, professor, coordenador do curso de Direito da UNEC. Ele é casado com a Flaviane e pai da Beatriz e do José Carlos Alves Neto. Pode entrar, doutor Thales Rezende Coelho Alves, meu amigo. Tá bom? Vamos receber aqui. Gente, muito bom receber vocês aqui. Um programa Tamanho Família, que bacana. Como o senhor está, doutor? Muito bem, graças a Deus. Tudo bem o nosso Inhapim? Tá tranquilo e como sempre, né? E aguardando as novidades. Doutora, professora Maria Zeli. Vamos lá, foi aluna da FAFIC, é isso? Que história é essa? Primeiro que nasceu em Manhuaçu, eu achei que o pessoal tinha nascido. Eu nasci em Manhuaçu, mas vim mais nova para Inhapim. Meus pais mudaram para Inhapim. E depois eu vim estudar no Nossa Senhora do Carmo, que era o Colégio das Irmãs. Eu estudava interna no colégio. Foi contemporânea aí de quem? De Dona Mira, esse pessoal? Não, a Miriam... A Miriam também foi. Eu foi lembro duas turmas mais antigas, primeiras. Né? Eu fui contemporânea de filhas de Caratinga, que hoje acho que nem estão aqui. Santos Helena Mourão, fui contemporânea das meninas do José Alemão, das mais novas. Biba foi minha aluna, no Nossa Senhora do Carmo. Bacana. A Aparecida foi minha colega de turma. Como é que era ser interna de colégio? Conta isso. Não era fácil, não. Eu vim nova, né? E logo que eu vim, eu comecei a namorar com o Zé Carlos. Então... O doutor Zé Carlos já estava em Caratinga? Não, estava em Inhapim. Já estava em Inhapim também. E aí, a gente fica interna, limita a liberdade da gente, mas... Não dá para sair para namorar, não? Eu gostei. Saí em fila nos domingos. E era de uniforme, né? E a gente ficava todo o tempo interna, só nós tínhamos férias. Em julho e em dezembro, né? E alguns feriados, que era Semana Santa, é que a gente podia aproveitar um bocadinho, ir para casa. Mas as irmãs gostavam muito de mim, eu também gostava das irmãs. Irmã Francina?
Irmã Francina, meu tempo foi da irmã Francina, mãe Giovana, mãe Ludovina. Ana Lúcia? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana Lúcia foi minha diretora na escola Menino Jesus de Braga. A irmã Francina é até nossa comadre. A irmã Denise foi depois. A irmã Denise foi depois. Ela chegou já na época da faculdade. Doutor Taz, bom te receber aqui mais uma vez, depois hoje no programa em família, muito bom, né? Como é que é estar aqui com o papai, mamãe, com saúde, graças a Deus? Hoje aqui a gente está de espectador, assim, só admirando e vendo, assim. E eu escuto essas histórias desde pequeno, né? Eu vim para a FUNEC ainda, né, como recém-formado, como professor, e começando a prestar meus primeiros serviços. Havia mais ou menos 10 anos que eles tinham deixado. Mas a gente tem lembrança desde pequeno em casa, quando eles saíam à noite até para vir para dar aula, né? Eu e meus irmãos ainda pequenos, temos essa lembrança dos pais saindo de casa, lá de Inhapim, né? Para vir para Caratinga dar aula. Bacana. Vocês exigiram, a gente... O senhor começou a namorar com a professora Maria Zeli, ela estava interna aqui. Depois o senhor saía com ela em Inhapim para dar aula. Começou antes de... Começou lá em Inhapim. Não. A gente já dava umas paqueradas, né? Mas na hora que falou que ia internar, só falou, isso não vai dar certo, não? Ela internou, eu fui para Belo Horizonte estudar também. Tá certo. E a gente ficava longe aí, só encontrava nas férias, né? Mas me deu muito trabalho. Deu? Por quê? Me enrolou demais. Custou para casar? 17 anos. 17 anos o cara me enrolou. É mesmo? 17 anos namorando? Noivando? E vocês têm quantos anos de casados? 54. De casados? Mas que se conhece há 70 anos, vocês são mais isso aí há muito tempo. Mas você vê como é que eu sou camarada tolerante, né? 70 anos carregando essa menina. O senhor foi professor da FAFIC? Eu fui professor de História do Brasil e Prática de Ensino. Que bacana, rapaz. Isso logo no começo da FAFIC, né? No primeiro dia eu já estava aqui dentro, né, dando aula. E dei aula até de 1970. O senhor faz parte da fundação da instituição, está aqui junto? Bacana isso. A gente chegou em Inhapim em 66. Aí ele descobriu o Unir, que é a nossa cidade de casamento, nos descobriu lá em Inhapim e nós viemos para cá. Então, a gente era habilitado, a faculdade precisava de gente para registro que tivesse a documentação. A titulação, né? A formação. Exatamente. Então, daí começamos e fomos lutando até ser reconhecidos. E trabalhando aqui, uma turma muito boa, graças a Deus. A professora Maria Zeli também deu aula aqui. Foi aluna da faculdade? Fui. Quando eu formei no magistério, o Munir me conhecia. Quando eu formei aqui no magistério. Fui interna 8 anos aqui no colégio. 7, aliás. E então, ele soube também do Zé Carlos, né? O MEC visitava muito a faculdade para aquela fase difícil de reconhecimento, de professor titulado. Aí eu lembrei a ele do Zé Carlos. Eu sempre tiro muito chapéu para o Munir. Eu acho que foi uma pessoa muito importante na condução do processo de criação, de reconhecimento. Ele trabalhou muito nessa época, é o que a gente lembra muito, a luta dele nisso. Além de ter a parte política e tudo, mas o Munir foi um grande incentivador e buscava as oportunidades para criar a faculdade e depois fazer o reconhecimento da faculdade, que a gente assistia, como aluna, a gente ficava doida para... Rapaz, interessante, porque eu estou pensando aqui, doutor Tales, que os dois participaram desse processo para reconhecimento da faculdade, né? E você participou já por reconhecimento do centro universitário, né? Interessante. Eu entrei aqui em 98, né? Acho interessante que hoje eu tenho alunos do curso de Direito, nasceram bem depois disso, da época que eu já comecei a trabalhar aqui. Mas eu participei, né?
estava recém-criada a faculdade de fisioterapia, veio a faculdade de medicina, toda aquela luta, e a criação do centro universitário. Então, esse processo também foi um processo do qual eu participei ativamente. E ser professor, para você, está no DNA, né? Ah, tá. Filho de professores, hein? A gente vem com esse genzinho, né? Que fica ali meio esquecido, mas quando você é convidado para a sala de aula, eu tive a minha primeira sala de aula em 98, né? Ainda não tinha o curso de Direito, obviamente, mas os meus queridos alunos da administração, que eu lembro de cada um com muito carinho, eles me deram a honra de ter sido professor deles no primeiro ano. E Paranifo já no último ano. Na infância e adolescência, assim, era exigência demais, não? Oi? Mãe, pai, professores? Era. A cobrança sempre foi. Cobrança, naquela época se cobrava boa mais. Nota, boletim, pode ter vermelho. Eu acho que eles cobravam mais de mim do que hoje eu cobro dos meus próprios filhos, mas me parece, assim, a gente tem aquela sensação de que naquele período a gente tinha um senso de dever maior do que hoje. Hoje o senso de direito é maior do que o senso de dever. Assim. Doutor Zé Carlos, 4 filhos, quantos netos? 6 netos. 6 netos. Família cresceu, né? O casal transformou em 10 já aí. Graças a Deus. Feliz com a prole? Não, eu sempre agradeço a Deus que os meus filhos nunca me deram problema. Graças a Deus, são trabalhadores, nunca fizeram nada de estranho, não, sabe? Eu dou graças a isso. Que bom, né? O senhor é de Muriaé, nasceu em Muriaé. Muriaé. A senhora nasceu em Manhuaçu, mas estão em Inhapim há quanto tempo? Eu estou em Inhapim desde 1951. Quando nós viemos de Muriaé, nós moramos primeiro em Ubaporanga. Depois foi para Inhapim. Depois em 51 nós mudamos para Inhapim. A senhora, até antes de casar, já estava no Inhapim, quer dizer, já tem mais de 50 anos. Tem, né? mais. Virou a cidade de vocês, né? A gente gosta muito de lá, né? Com certeza são cidadãos honorários. É uma cidade acolhedora, somos, todos os dois. Que bom. A senhora, inclusive, foi vereadora em Inhapim. E eu sei que por 6 mandatos consecutivos, né? Como é que é isso? Política, essa vontade de estar na política veio de onde? Sua família tem alguém que, antes de a gente falar do seu trabalho na política, isso herdou de alguém ou não? Isso surgiu? Surgiu. O Zé Carlos sempre foi político, presidente de partido longos anos, né? Da Arena, naquela época da Arena, depois do PFL, e do Democratas não. Mas, então a gente vivia numa casa que era com muita rotina de política, né? Constantemente tudo resolvia muito lá em casa, a gente sempre recebeu muito político e tudo. Então, eu nem era da política dele, eu era do partido contrário, mas logo após nos casarmos, meu pai me orientou, que achava que eu devia seguir meu marido, embora ele fosse também da política diferente. E com isso, eu entrei na política, eu havia aposentado. Eu tive 2 cargos no Estado, então eu tinha me aposentado. Tinha acontecido qualquer coisa no Inhapim que eu não gostava muito. Não gostei muito, falei assim, eu vou ser vereadora. Cheguei lá em casa, o Zé Carlos brigou comigo. Os meninos eram menores. Não, vereador é uma batalha muito grande, você não vai se mexer com isso. Não quis de jeito nenhum. Falei assim, e eu fui ajeitando a coisa até ele deixar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, eu quero voltar no segundo intervalo, continuar com essa conversa nossa aqui. Não saia daí, conversa sensacional, estou conversando aqui com a família muito especial, doutor José Carlos, professora Maria Zeli, doutor Tales. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa, recebendo aqui o advogado Dr. Tales, a mãe dele, Dona Maria Zeli, e o pai, Dr. José Carlos. Nós estávamos falando da senhora entrar na vida política. Eu gostei quando a senhora falou assim, eu nem queria, aconteceu alguma coisa lá no Inhapim, e aí eu resolvi. Me lembrei de uma frase de uma candidata a presidente, a Soraya Troni, que ela fala isso, ela fala, eu saí da fala dos que reclamavam, da posição dos que reclamavam e passei para os que fazem. É mais ou menos isso, né?
Só falou, eu vou para isso. Aí foram 6 mandatos consecutivos. Foram 6 mandatos. E eu muito bem votada, então eu animava com aquilo também. E o trabalho, né, que a gente fazia na Câmara, muito pouca gente assim, que gostava dessa parte, que a política tem aqueles que gostam da parte social, que gostam da parte, né? E eu gostava muito da parte legal da política. Aí fui encarregada lá, fui escolhida lá para fazer a lei orgânica, fizemos a lei orgânica do município, né? E vários trabalhos, códigos e tudo. Código de obra, código de postura. Demos bacana. Deu uma organizada, né? Uma organizada na Câmara. A senhora foi presidente da Câmara? Por 3 mandatos. Por 3 mandatos. Bacana. E por que não foi para o 7º mandato? Só para entender. Primeiro, eu já estava meio cansada. Eu gostava de levar a coisa muito a sério. Fazia tudo com muita dedicação e tudo. Eu estava meio cansada e também o meu menino foi candidato a vice-prefeito, Tasso, né? Ah, muito bem. Então eu não quis, na mesma época, eu não quis, né? Entendi. Concorrer ao cargo, porque eu achava que eu tinha que ajudá-lo, né? E ter um representante no executivo e no legislativo, uma cidade igual, né? Uma cidade pequena, também a gente achava que não era muito legal. Então, pois assim, já que meu irmão resolveu ser candidato, até foi eleito, foi uma vitória até muito expressiva, né? Acho que é a maior que teve em Apim, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, ela falou assim, não, você vai entrar e eu vou sair, e a gente já estava também apertando para sair. Eu fico... Eu estou vendo esse comentário aqui, doutor Zé Carlos. Nessa última eleição, por exemplo, quando o senhor pega deputados, né, tem vários deputados que, assim, ele é deputado, está trazendo um filho, eu trouxe a filha, e vai passando para o outro, aí você tem 3, 4 na mesma família. É como se fosse um pertencimento, né? Não é meio esquisito isso? Fala, se é meu, eu indico meu filho, você indica meu neto. Lá em casa me fizeram sair, mas eu também já achava. Agora, por que nunca saiu candidata a prefeita? Só que não quis? Eu ocupei, assim, a direção do partido. Presidente do partido. E nós eu nunca reivindiquei cargo nenhum, não. Eu gosto de política, a boa política, e eu achei que eu não devia. E quando passou-se, e a gente sendo o presidente de partido, você impor sua mulher candidata, é muito ruim. Isso é um sistema aí que eu não adoto, não, sabe? De forma que passou e nós não mexemos. Eu até nem vejo muito problema nisso, mas vejo que tem uma preocupação muito grande de vocês com a ética nisso tudo. Eu acho bacana isso e a gente precisa de gente assim na política, né? A senhora nunca quis ser candidata a prefeita, não? Porque os seus apoiadores, certamente, em determinado momento, porque 6 vezes seguidas, falou, está na hora de você ir para a prefeitura. O professor, a gente tem as vaidades da gente, né? Na política a gente tem as vaidades. Mas não sei se é por causa do clima lá de casa, ser sempre assim de não querer envolver, igual eu disse, para eu ser candidata a vereadora, foi uma luta. Eu tive que fazer muita cabeça do Zé Carlos, os meninos eram menores, então não tinha muito problema. Mas, assim, eu cheguei a conseguir o registro até para deputada estadual no PFL, né, Zé Carlos? Lá em Belo Horizonte. Porque na hora o candidato que tinha vontade não foi, então eu estava no dia na reunião, na convenção, e foi aquele envolvimento para eu ser candidata a deputada e tudo. E a imprensa veio, Caratinga, me fez entrevista e tudo. Mas eu sempre tive a cabeça muito no lugar, eu pensava muito assim. Eu ainda não podia também, não queria mais insistir nisso, porque eu não queria deixar o Zé Carlos,
eu não podia deixar os meninos ainda. Eu não tinha vontade de me separar deles e ir para Belo Horizonte ou fazer a política. Por isso que eu acho que, apesar da vaidade, a sensatez também falou muito alto em mim. É porque a política, né, doutor Tarso, em alguns casos acaba mesmo afastando um pouco a pessoa da família, né? Porque não tem jeito. O deputado tem que ir para Belo Horizonte, não tem jeito, e vai e volta. Mesmo o prefeito tem que andar muito. Prefeito também não para. A política tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu nasci nesse ambiente aí que você está vendo diversos políticos importantes frequentando assim, a nossa casa. E muita coisa boa veio disso, né? Muitas ações regionais, sobretudo, também vieram nos planejamentos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um preço muito caro, né? Para quem não quer se valer da política para ter vantagem. Então, você tá numa oposição, você enfrentar a oposição até interna, às vezes, e tal. Isso ia fazendo com que a gente, igual, eu tenho muito a linha do meu pai, sempre gostei muito de política, mas, ao mesmo tempo, nunca quis nenhum tipo de cargo, me candidatei a nada, nem meu pai. Você gosta dos bastidores. Do outro lado tá minha mãe e meu irmão, que já gostam mais da difícil missão, que é também cair no campo e pedir voto. Não é uma coisa que é fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, aí você vai vendo as ingratidões, o sofrimento que isso custa para a família. Então, você não quer isso para sua mãe, você não quer isso para seu pai, você não quer... Então, para quem não tem essa necessidade, acaba essa sensação de você não precisa passar por isso, você não tem que enfrentar esse tipo de coisa. E aí a gente, à medida que a gente foi crescendo, foi ficando mais influente em casa, né, vamos dizer assim, passou a ter uma posição mais forte, a gente começou a pressioná-los para que isso viesse a acabar. A gente nunca vai deixar a política, mas meu irmão, por exemplo, tinha uma veia de política, ainda muito querido lá e tal, mas com muita conversa e muita briga minha com ele, que a gente é sócio em tudo, eu falava, cara, vamos sair disso, porque isso não... Eu acho também assim, eu acho que ser candidato também é um ato de coragem, muito grande, né? Porque é você se expor mesmo, né? Se expor, inclusive, a maldade dos outros, não é assim? Ela sempre gostou de política e foi mais política do que eu. Ficava mais na retaguarda. Isso gosta de pedir um voto. É mesmo? Gosta da conversa. Não, e é jeitosa, vai e conhece eleitor por eleitor. Os eleitores já conhecem, assim, aquele ali já votou em mim, aquele ali já votou em mim. E tem uma consideração com o eleitor que sempre votou nela, sabe? A gente tem que ter gratidão, né? Não é? Verdade. Amigos, né, que vocês conquistaram com a passagem pela faculdade, com a sua morada aqui em Caratinga, né? Eu falo porque toda hora eu encontro alguém que fala de vocês, e fala com carinho, né? Marilene Godinho, Célia Bonfim, pessoas assim que falam... Angélica. E vira e fala, não, Marisa Eli, adoro Marisa Eli, doutor Zé Carlos. É muito bom isso, fazer essa amizade toda, né? Eu tive, como eu te disse, começamos aqui no início da faculdade, eu fiquei aqui até 1978. E passamos como professor, depois fomos escolhidos vice do professor Joaquim Nunes, o saudoso professor, e fomos tocando. Aí deu aquele problema com ele, a gente... Na primeira ele mudou para Teoflotone. Não, pois é, mas aí eu assumi a direção da faculdade. Foi um período que a gente gostou. Tinha uma amizade muito grande com o professorado, com o pessoal de cá, tinha muito aluno, e a gente tinha um ambiente muito bom aí, sabe? Foi um período muito bom, muito produtivo para a instituição. Isso é um grupo muito bom de trabalho, de forma que, você sabe, ninguém faz nada sozinho, né? Você só faz a coisa se você estiver bem cercado. É isso aí. Aí é que é o cuidado da gente, porque, né? A assessoria tem que ser boa, né? Tem que ser boa. Eu quero voltar nesse tema ainda aqui da passagem de vocês pela faculdade. Vamos fazer um rápido intervalo. Você não sai daí. Conversa sensacional. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa para o terceiro e último bloco. Você que chegou aí agora,
para acompanhar um final de programa aqui sensacional. Um programa que nós estamos falando de Começo de Conversa em Família, que tem como convidados o professor José Carlos Alves, o doutor Thales Rezende Coelho e a professora Maria Zeli. Nós estávamos falando aqui sobre a sua passagem aqui pela faculdade, doutor. E olhando hoje, por exemplo, a FAFIC era para alguns cursos, né? Era uma faculdade isolada, e hoje é um dos maiores centros universitários de toda a região, né? Como é que é esse sentimento assim? Exato. Você sabe, todo começo é difícil, né? Mas conseguiu, o Munir, que esteve sempre lutando aí, conseguiu reunir um grupo de pessoas para dar aula que vestiram a camisa da faculdade. E era um ambiente muito bom. E eu dava aula, enquanto o professor Joaquim era diretor, eu só me dava aula. E tinha um grupo de alunos aí. Eu tenho um caso até interessante. O padre Otton Fernandes Loures tinha sido meu professor em Apim, no ginásio. Quando eu cheguei aqui e vi o padre Otton da sala, eu falei, meu Deus, como é que eu... E ele era uma pessoa muito humilde, muito bacana, né? Com muito conhecimento. A gente sabia que ele tinha conhecimento, muito oculto, né? Ele tinha cultura, mas era de uma humildade, só precisa ver. Aí tinha uma turma muito boa, a irmã Francina também era aluna da gente, a gente via que tinha um grupo como inicia, igual quando eu iniciei o ginásio em Apim, eu já tinha 19 anos. E chegando, a primeira turma que formou, era tudo gente adulta, já tinham profissões, e isso para a gente foi um modelo, né? Quando eu cheguei aqui, foi aquela luta, né? A gente dava aula de história do Brasil e prática de ensino. E formamos muita gente. Eu sei que mas a faculdade não era reconhecida, então você não podia fazer formatura, né? Então, no 6º ano que foi reconhecida, e nós tivemos uma festa muito bonita, muito bonita mesmo, no saudoso Cine Itaúna. Muito bem, que era enorme, era muito grande. Enorme, aquele show de gente. E por bondade assim, do pessoal, dos alunos que passaram com a gente foi para nível de 5 das 6 turmas. Bacana demais. Aquilo quer dizer... É um reconhecimento, né? É uma coisa que agrada a gente, sabe? Porque a gente não rolou, né? O pessoal, a gente tinha muito boa, amizade com os alunos, mas tinha todo respeito. Eu sempre, desde eu dei aula, quando eu estudava, eu fiz um concurso para professor de história em Apim. Então, eu dava aula lá. Sentava na carteira, brincava com os meninos, conversava futebol. E na hora que era para estudar, eu falei, acabou o recreio. Agora é sério, né? Aqui na faculdade era a mesma coisa, com amizade, com tranquilidade da turma, todo mundo já adulto, posicionado, né? Muito bom. Professor Mariseli, a sua passagem por aqui pelo Colégio das Irmãs, uma curiosidade agora. As irmãs não ficavam no ouvido das meninas tentando levar algumas para serem freiras, não? Era normal. Era normal, né? Pensa direitinho aí. E alguém esse dia, saiu alguma freira da sua turma, por exemplo, alguém se tornou freira? Nada? Não, minha turma nenhuma. Pensando, porque vocês ocupavam aquele colégio onde funciona a Jairo Grosso hoje ali. Era aquele prédio todo ali? É o prédio. Quando eu comecei a estudar no colégio, o prédio tinha sido inaugurado. Era um prédio novíssimo. Aquele prédio todo ali. Então, assim, eu fico imaginando à noite, por exemplo. Dormia todo muito cedo, as freiras dormiam, vocês ficavam naquele fuzuê danado. Não. Só menino, imagina que é tanto de mulher. Tinha horário, né? Tem um caso, até hoje eu contei para os meninos do sapo, né, tá? Uma menina amarrou um sapo à noite, amarrou um sapo na corda do sino lá, o sino vinha lá de cima.
E as irmãs todas dormindo. Quando o sapo ficava nervoso, ele pulava, o sino batia. Quando ficava menos nervoso, parava. Aí o sino parava de bater. E as irmãs não tiveram coragem de descer para ver o que estava acontecendo. Botou a gente, todas as alunas, e nós éramos 100 internas, botou todo mundo para rezar. Não desceu. Nenhuma. E você sabia que era o sapo. Quem amarrou sabia que era, né? Não era todo mundo que sabia, né? Outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, fica falando alguns nomes, né? Fala, professor Joaquim Nunes, porque são nomes que são conhecidos nossos hoje, mas que a gente não participou, né, desse momento. Então, professor Jairo Grossi, a própria escola Miriam Angeli, quer dizer, tem um monte de Padre Otto, tem um centro histórico, o nome de Padre Otto Fernandes Loures, todo mundo aí contemporâneo de vocês em algum momento, né? O Padre Otto, inclusive, o Zé Carlos tem uma carta muito bonita dele, eu guardo lá, que ele pede ao Zé Carlos para ceder, para indicar ele para a cadeira de História, que o Zé Carlos ficou titular. Eu falei porque ele já tinha registro reconhecido da PUC de Belo Horizonte, né? Então, o Padre Otto escreve uma carta muito bonita para ele quando nós saímos, pedindo ao Zé Carlos para indicá-lo para a faculdade, que ele não tinha vontade de sair da faculdade, ele queria fazer um trabalho bacana dentro da faculdade. Então, eu guardo essa carta, uma carta muito bonita. Uma raridade, né? E depois, quando nós saímos, Zé Carlos achava uma aluna muito eficiente, a Ana, esposa do Munir. Muito bem. A saudosa Ana, né? Sai. Então, o Zé Carlos indicou a Ana, porque era uma aluna muito boa do curso de História, para ser a titular no lugar dele. E assim foi o tempo que eu tive lá, eu estudava e eu fiz pedagogia, orientação e administração, depois eu fiz supervisão e depois resolvi fazer o curso de História. E quando eu estive no Colégio das Irmãs, que me chamaram para dar aula lá, logo que eu formei, eu fiz uns cursos na Federal em Belo Horizonte e tinha feito. Então, quando faltava professor na faculdade, eles me chamavam para substituir. Substituí muito a Margarida Vilela, do Dr. Hugo, né? Que era também uma professora muito boa, muito brilhante. Foi a nossa primeira vice-diretora na FAFIC. Era a irmã Denise, diretora primeira, e ela vice-diretora, assim que começou tudo. Depois, aí dava aula faltou professor de História Medieval, eu também passei muito aperto, porque eu achava o Padre Otto muito competente. E essa primeira turma da faculdade, né, Zé Carlos? Era uma turma muito... Todo mundo professor, advogado, médicos. Doutor José era médico. Promotor de justiça da Liguana. Então, era uma turma muito bem... Boa, né? Bem preparada, culta, né? Bem preparada. Então, eu dei... Enquanto eu estive aqui, eu lecionei História Medieval para eles. E foi assim que Bacana demais. Gente, conversa muito boa, mas infelizmente nosso tempo é curto. O doutor Thales hoje está só ouvindo aí, né? Claro. Só ouvindo. Só ouvindo. Nós estamos terminando aqui o começo da conversa. Eu queria que vocês deixassem aqui um minutinho de cada um, uma mensagem para os nossos telespectadores, para os internautas, né? Deixar uma mensagem qualquer, um abraço seu, um incentivo à família, essa vivência bacana que vocês têm. Vocês falam qualquer coisa. Vamos começar com o doutor Thales, ele abre a fila e mostra para a gente como faz, né? Doutor Thales, aquela câmera ali, é com você. Eu acho que agora esse é um momento assim né, para um filho, um momento de muita felicidade, né? Tá aqui na presença de um amigo, né, Eugênio, que é nosso querido amigo, os demais amigos aqui, sua equipe, né, sempre muito querida por nós. E a questão é essa, a gente seguiu o exemplo, né, que eu aprendi muito, né, além de
das lições de muito trabalho, né? De muita dedicação, é exatamente essa questão ética. É uma das coisas que a gente procura, de tudo que a gente tem que passar, uma das coisas mais importantes que a gente procura passar para os filhos. E que eu aprendi com eles, eu tento passar isso para os filhos, não com a mesma competência que eles tiveram, né? Mas também aprendi que a gente tem um mundo pela frente aí, um momento diferente que a gente, a sociedade, passa. E acho que a outra lição importante que a gente tem que, né, compartilhar é a questão do respeito, né? Eu acho que é o mais importante hoje. As pessoas respeitarem, tolerarem e, né, tratar todos com dignidade e com, né, a cordialidade que todos nós merecemos na comunidade, independentemente de que ideia você defenda, né? Se você respeitar, que se trata de opinião, que se trata de princípio, a gente vai conseguir estar sempre melhor. Bacana, professor. Doutor José Carlos, o senhor, porque nós vamos fechar com a professora Maria Zeli. O senhor fica à vontade aqui nessa câmara, aqui, ó. Deixa o seu recadinho para nós aí. Ó. Olha, o professor, é uma honra e uma alegria estar aqui sob a sua direção competente. E a história da faculdade é um pensamento que eu sempre tenho como administrador. Enquanto nós não tivermos uma preocupação dos governantes com a educação brasileira, nós estaremos sujeitando a certos acontecimentos que ocorrem, inclusive ontem nós vimos exemplos. Mas eu acho que o administrador tem que pensar educação, saúde, segurança e assistência social sem demagogia. Porque nós não podemos, como administrador, esquecer de uma parte que passa dificuldade, vive mal, e ao passo que você vê, quando você olha para uma sociedade de hoje e vê um orçamento secreto de 19 bilhões de reais, você fica com pena até de ser brasileiro. Porque você vê que nós tivemos um período muito sério aí da pandemia, costuma receber vacina, e com isso você viu quantas pessoas que poderiam ter sido salvas. Eu acho que, então, educação, saúde, segurança e assistência social é aquilo que é o essencial na vida de qualquer sociedade que se preza. E a gente vê que a faculdade de Caratinga é um exemplo disso. Quer dizer, a gente então vê a grandeza do ensino, da educação. Eu acho que um povo que não tem instrução, coitado, é um povo que a gente tem que ter pena, né? Não. E tem hora que a gente tem um pouquinho de pena do Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação, viu? Professora Maria Zeli. Eu vou aproveitar só para agradecer a equipe, ao professor, escritor, uma pessoa tão evoluída igual o senhor à frente desse trabalho da faculdade. A gente sabe que isso é muito importante pelo brilhantismo do seu trabalho. Obrigado. E vou agradecer e desejar muito êxito à UNEC, que Deus ilumine sempre para que ela possa continuar produzindo os frutos, né, que ela vem produzindo para Caratinga, que cresceu demais economicamente, socialmente, culturalmente, e para a redondeza toda, né? Igual para o Brasil, né? Muito bem. Muito obrigado, gente. Foi um prazer recebê-los aqui hoje, doutor Tales, professora Maria Zeli, doutor José Carlos. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima vez, se Deus quiser.